Dois assuntos que são importantes para a gente manter a nossa lupa também. O ministro do STF, Flávio Dino, autorizou o repasse de emendas parlamentares para 9 entidades. Ô Jana, o ministro está fazendo o seguinte, a entidade melhorou a sua proposta de transparência, está comunicando melhor como essa emenda vai ser utilizada, pode repassar. Aquelas que ainda precisam fazer algum tipo de alteração, estão suspensas. Explica essa história aí para a gente. Exatamente, Evandro. Essa decisão dele hoje, essa autorização, se refere àquela decisão do início de dezembro do ano passado, quando ele suspendeu o pagamento de emendas parlamentares para 13 ONGs, porque elas não estavam cumprindo ali os critérios mínimos de transparência e rastreabilidade no repasse desses recursos, dessas emendas parlamentares. E aí, na ocasião, ele deu ali 60 dias para que elas pudessem prestar todas as informações, necessárias. Esse prazo, então, está findando agora e aí ele autorizou com relação à auditoria, de acordo com uma auditoria da Controladoria Geral da União, autorizou as ONGs que, então, agora estão, sim, cumprindo as exigências mínimas de rastreabilidade e transparência no repasse, no recebimento, desse dinheiro público. E aí, outras 2 ONGs, dessas 13 ONGs, a gente inclusive deu ontem aqui no 3 em 1, 2 ONGs não prestaram todas essas informações. E aí, o ministro Flávio Dino, com base nisso, decidiu que elas estão impedidas de receber dinheiro público. Só relembrando o nome dessas ONGs, é a Associação Moriá e Programando o Futuro. São 2 ONGs, inclusive, aqui do Distrito Federal. Então, agora, elas não estão aí permitidas mais de receber emendas parlamentares, nenhum tipo de recurso público. Ainda com relação a emendas parlamentares, Evandro, teve outra decisão do ministro Flávio Dino hoje. Ele marcou uma nova audiência entre o governo federal e o Congresso Nacional para avaliar o cumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação às emendas parlamentares. Ele marcou essa audiência para o dia 27 de fevereiro, lá no próprio Supremo Tribunal Federal. Vai ser uma audiência que vai ser presidida por ele mesmo, então com a participação de advogados do Senado, do Congresso, da Advocacia Geral da União, da AGU. E aí, nesse despacho que ele deu, marcando essa audiência pública, ele disse o seguinte, essa audiência entre Congresso e Governo Federal, ele disse que apesar de melhorias nas exigências aí, nos critérios de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, ele disse que ainda falta transparência na execução dessas emendas. Então, ele convocou essa audiência pública, vai acontecer no dia 27 deste mês. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína. Você tem alguma observação, Segré? Não, eu queria, sobre essa questão das emendas, eu puxei aqui uma situação. Primeiro, finais do ano passado teve uma operação da Polícia Federal. Campo Formoso, 500 quilômetros da Bahia, foi detectada irregularidades numa colocação de asfalto por 45 milhões de reais. E da mesma maneira que o eleitor escolhe quem representa esse eleitor no Congresso, de alguma maneira a audiência escolhe a gente porque nós falamos alguma coisa que é de interesse dele e nos favorece com a sua companhia. E eu gostaria de mencionar que com tantas emendas e milhões, você sabe que tem uma doença que se chama distrofia muscular de Duchenne ou Duchenne. Tem um moço, um menino, Guilherme Antônio Rabelo, não conheço ele, não conheço a mãe, mas me chegou essa situação e confesso, me tocou, porque eles precisam um remédio e talvez com tantas emendas indo para um lado, indo para o outro, inclusive emendas que vão para casos de corrupção, por que não prestar atenção a isso? Inclusive, esse processo está no STF, são mais de 70 pessoas que estão questionando isso, porque o remédio se chama Elevidys e sai milhões. E com tanto recurso indo para um lado e para o outro, por que a gente não apela a essa situação? São 70 pessoas que correm risco de vida se não tiverem esse remédio. Me parece uma vergonha para tantos parlamentares que mandam emendas para tantos lugares. Por que não prestar atenção nesse caso? Então, em distrofia muscular do Duchenne, o remédio se chama Elevidys e há muitos brasileiros que precisam dele para continuar vivendo, tendo uma vida melhor. Parlamentares, apontem essas emendas, por favor, para esse pessoal que está precisando de todos nós e está na mão de vocês poder ajudar. Pois é, uma distrofia que vai levando a uma fraqueza muscular progressiva, Muitas vezes a criança é identificada e aí ela vai perdendo os movimentos e muitas vezes até questões cognitivas podem ser impactadas também. Agora, às 5h35, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Muito interessante esse apelo, Porque tem muita gente que depende de medicamento de alto custo, que fica numa batalha com a
justiça para conseguir e muitas vezes tem essa dinheirama toda que poderia ser distribuída e auxiliar essas famílias. Quer arrematar com algo, Piperno, para a gente poder seguir? Não, sou totalmente solidário ao garoto e tomara que alguém colabore. Bom, pessoal, eu quero